Mãe de criança alérgica. Se seu filho apresenta alergia alimentar, você sabe identificar os principais alérgenos nos rótulos dos produtos que você oferece à sua criança? Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as informações dos vídeos novos que temos semanalmente, com informações imprescindíveis para toda mãe de criança alérgica. Vamos ao tema do nosso vídeo de hoje: a leitura dos rótulos. Esta é uma habilidade que toda mãe de criança que apresenta alergia alimentar deve ter. É uma habilidade que muitas vezes é mais confusa do que imaginamos, pois nos rótulos podem estar presentes os nomes técnicos dos alimentos e nem sempre conseguimos identificá-los. Por isso, vamos às informações que são imprescindíveis. Hoje, as indústrias alimentícias são obrigadas por lei a ter descritos em seus rótulos os principais alérgenos e todos os componentes e ingredientes que estão presentes naquele específico alimento. Devem estar descritos os ingredientes, nominalmente todos eles presentes. Deve estar em destaque os principais alérgenos que podem estar contidos naquele produto e é obrigatória a descrição se há presença de traços ou a contaminação cruzada com a utilização de maquinários que podem fazer uma contaminação de alguns alimentos. Os principais alérgenos que devem estar descritos são aqueles que são os principais alérgenos alimentares. Entre eles, o ovo, o leite, o glúten ou trigo, amendoim, nozes, castanhas, peixes e os frutos do mar. Se há a presença de algum desses alérgenos, ela tem que ser descrita nos rótulos através dos ingredientes. A leitura dos rótulos nem sempre é algo fácil para nós que somos leigos e não sabemos todos os nomes técnicos que podem ser utilizados para descrever alguns alérgenos. Vamos estar atentas, por exemplo, a alguns nomes que podem indicar a presença do leite naquele alimento. Por exemplo, descrito no rótulo como ingrediente a caseína, o soro do leite, hidrolisados de proteína. Por exemplo, a albumina é uma proteína que é contida no ovo. Se há descrito albumina, pode ser que aquele alimento tenha a presença de ovo, da proteína do ovo. Por isso, devemos estar atentos a esses nomes técnicos que muitas vezes nós não identificamos com facilidade. Outro ponto que devemos estar atentas é a questão da contaminação cruzada. A contaminação cruzada pode ocorrer em qualquer produto alimentício, como por exemplo, uma farinha de milho que é processada em máquinas que também se processam a farinha de trigo. Essa farinha pode estar contaminada com a presença de alérgenos do glúten e do trigo. Outro exemplo, a farinha como a farinha de arroz. Ela também pode ser contaminada se é processada em maquinários que utilizam, por exemplo, farinha de soja. E aí temos essa questão da contaminação cruzada. No rótulo, o que veremos descritos é: pode conter presença de traços ou este produto foi processado em máquinas que também processam trigo, ovo e outros elementos.
Outros elementos que também podem causar reações em nossas crianças são os conservantes, que são largamente utilizados pela indústria alimentícia. Podemos ter, por exemplo, a presença de sulfitos, por exemplo, a presença do glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Podemos ter a presença de corantes, como por exemplo a tartrazina, que é um corante amarelo, que também, em alguns pacientes, podem causar reações. A presença dos traços ou a contaminação cruzada, ela se torna muito importante dependendo do tipo de reação que seu filho apresenta. Dentre as crianças que apresentam alergia alimentares, temos um grande leque de tipos de reações, desde reações muito leves até aquelas que correm o risco de vida, como por exemplo a anafilaxia. Se sua criança é uma criança que não apresenta reações graves ou que já está no processo de tolerância para aquele alimento, muitas vezes podemos utilizar alimentos que tenham traços ou que possam conter aquele elemento. Mas as crianças que apresentam reações graves com riscos de vida, temos que estar muito atentas aos rótulos, pois para estas crianças, pequenas gramaturas da presença daquele alimento podem levar esta criança a uma reação grave, inclusive ao próprio óbito. Por isso, é tão importante a leitura da rotulagem. Essa habilidade ela deve ser desenvolvida por todas as mães de crianças que apresentam alergia alimentar. Além dos alimentos, a indústria farmacêutica também se utiliza muitas vezes de algumas proteínas como ingredientes dentro de formulações para remédios. Temos, por exemplo, cápsulas que podem conter a lactose. Temos também até vacinas que podem conter a proteína do ovo. Existem alguns cosméticos que é utilizada a proteína do leite. Então, crianças que apresentam alergia alimentar, suas mães também devem ler os rótulos dos medicamentos que são oferecidos a essas crianças, para poder avaliar ou não a presença de determinados produtos alimentícios ou alimentos que são utilizados pela indústria de remédios. Como muitas vezes nós leigos não saberemos exatamente o que significam todos os ingredientes que estão presentes naquele alimento, devemos utilizar-nos do contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Todas as embalagens feitas pela indústria alimentícia devem conter o telefone do saque. Entrando em contato com esse serviço, devemos indagar, caso tenhamos alguma dúvida sobre os ingredientes presentes naquela formulação, se algum deles tem aquele alimento ou pode conter traços daquele alimento ao qual seu filho é alérgico. A indústria é obrigada a fornecer esse tipo de orientação, mesmo através do seu serviço de atendimento ao consumidor. Outra ferramenta que podemos utilizar também para ter informações são alguns aplicativos que foram desenvolvidos para fazer a leitura dos rótulos e o esclarecimento de muitos elementos que podem estar presentes e que nós, como leigos, não consigamos identificar, pois são utilizados os nomes técnicos nos alimentos e nos ingredientes daqueles produtos. Um deles, por exemplo, é o aplicativo no rótulo, em que você coloca a câmera do celular em contato com os ingredientes ou alguns códigos de barra
e aí aparecem todos aqueles principais alérgenos que podem estar contidos naqueles alimentos. Outra questão muito importante é que para crianças que apresentam alergia alimentar, principalmente as que apresentam reações graves como a anafilaxia, não devemos comprar e utilizar produtos de lojas a granel. Nessas lojas a granel ocorre muita contaminação cruzada e de alérgenos que muitas vezes nós não sabemos, nem mesmo o vendedor saberá informar que estão presentes naquele tipo de produto, pois essas lojas, o armazenamento são em grandes sacos que não são vedados e pode haver a contaminação cruzada por suspensão daquele produto no ar e aí depois esse produto ele se deposita sobre as superfícies e pode contaminar outros produtos. Por isso, não utilize produtos de lojas a granel para crianças que apresentam alergia alimentar. Para as demais pessoas que não apresentam alergia alimentar, esse tipo de loja oferece uma grande variedade de produtos e pode muito bem ser utilizada. Mesmo que você utilize um produto e tenha o hábito de comprar alguma marca específica ou algum tipo de produto específico determinado, sempre leia o rótulo. A indústria alimentícia, ela pode mudar a fórmula ou mesmo a receita que é utilizada para a fabricação de produtos ultraprocessados. Por exemplo, alguns biscoitos que não tinham determinado ingrediente, esse ingrediente ele pode ser acrescido. Por isso, é imprescindível que você, mãe, esteja toda vez que for comprar um produto industrializado para a sua criança, faça a leitura do rótulo, mesmo que seja um produto que já é de uso comum na sua alimentação e na alimentação do seu filho, pois pode ocorrer a presença da retirada ou do acréscimo de novos ingredientes que, no caso das crianças que apresentam alergia, podem causar alguma reação e muitas vezes reações graves. O rótulo deve ser lido toda a vez que vamos ao mercado, toda a vez que vamos comprar produtos industrializados para nossos pequenos. A leitura do rótulo, principalmente para as crianças com alergias graves, é imprescindível. Espero ter esclarecido as dúvidas, pois muitas mães costumam me perguntar muito sobre esse assunto. Então, trouxe esse vídeo para poder esclarecê-las e sempre estar ajudando no cuidado e no controle dos quadros alérgicos de nossas crianças.